Você já cansou de sair de conversas com a sensação de que perdeu a paz? De sentir que um comentário bobo destruiu seu dia inteiro? Ou de se pegar pensando por horas sobre algo que alguém disse e que você nem deveria ter levado tão a sério? Agora, imagine o oposto. Imagine atravessar situações difíceis com calma. Ouvir críticas sem se abalar. Estar diante de pessoas tóxicas. E sair de lá inteiro. Isso não é frieza. É maturidade emocional. É uma fortaleza que você pode construir dentro de si. E hoje vou te mostrar os 5 segredos que transformam qualquer pessoa comum em alguém praticamente inabalável emocionalmente. E no final, vou te propor um desafio de 7 dias. Se você cumprir, eu te garanto, nunca mais será o mesmo. 1. Reagir é entregar seu poder. Responder é tomar o controle. Quantas vezes você já se arrependeu por ter dito algo no impulso? Ou sentiu que explodiu e depois ficou com aquele gosto amargo do arrependimento? Reagir é natural. É biológico. É o cérebro primitivo, o mesmo que nossos ancestrais usavam para fugir de leões ou lutar para sobreviver. Mas hoje, os leões são os comentários maldosos, as indiretas, os olhares julgadores. E a maioria de nós ainda responde como se estivesse numa selva. Mas existe um ponto de virada, uma diferença silenciosa entre quem vive sendo arrastado pelas emoções e quem aprendeu a usá-las como bússola e não como volante. Reagir é entregar seu poder. É como se você desse um controle remoto emocional para outra pessoa e dissesse: toma, decide como eu vou me sentir hoje. Mas responder é diferente. Responder é respirar antes de agir. É se tornar o autor da sua resposta, não o refém da provocação. Imagina estar numa discussão e, ao invés de gritar de volta, você respira, analisa o que foi dito e escolhe conscientemente a melhor forma de lidar com aquilo. Parece distante? Não é. É treino. Exercício prático. Na próxima vez que alguém te provocar, conte até 5 mentalmente antes de responder. Nesse tempo, pergunte a si mesmo: essa pessoa merece acesso à minha paz interior? Se eu reagir agora, estou escolhendo isso ou estou sendo manipulado por dentro? A resposta mais sábia raramente vem nos primeiros segundos. Quando você aprende a responder com presença, não só protege sua paz, como também mostra para o mundo e para si mesmo que quem está no comando é você. 2. O que te dizem revela mais sobre eles do que sobre você. Carl Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Mas ele também falava sobre o fenômeno da projeção, que é quando alguém despeja sobre você o que está tentando esconder de si mesmo. Sabe quando alguém te chama de egoísta, mas vive se anulando para agradar os outros? Ou quando te acusam de ser sensível demais, mas nunca conseguem lidar com as próprias emoções? É sobre isso. Você vira a tela onde os outros projetam seus conflitos internos. E quanto mais você tenta se defender dessas críticas, mais parece confirmar aquilo que nem é verdade. Porque ao reagir emocionalmente, você valida a acusação. Mas quando entende o que está acontecendo, a crítica perde a força. Imagine que alguém te diga: você se acha demais. Se você sente uma dor ou raiva imediata, talvez ainda esteja lutando internamente contra a insegurança de parecer arrogante. Agora, se você ouve isso e pensa: essa pessoa talvez se sinta inferior perto de mim, você está vendo a projeção. Exercício prático. Na próxima vez que alguém disser algo que te incomoda, pare e se pergunte: o que esse comentário revela sobre o mundo interior dessa pessoa? Ela está me enxergando ou projetando algo que não aceita em si? Essa pergunta muda tudo, porque você sai do papel de vítima e assume o papel de observador. Você enxerga a dor do outro sem absorver essa dor como se fosse sua, e isso te dá poder.
porque toda crítica perde o impacto quando você percebe que ela não é sobre você. É só um espelho torto, e você pode escolher não se ver por ele. 3. Sua identidade precisa estar ancorada em você, não nos outros. Vivemos numa era em que a autoestima de muitos cabe dentro de um like. A opinião dos outros virou bússola, e isso torna a vida instável. Se alguém te elogia, você se sente confiante. Se alguém te ignora ou critica, você se encolhe. Mas pense nisso. Como seria viver com a mesma serenidade, independente do que dizem sobre você? Essa é a base de uma identidade inquebrantável. Uma força interior que não depende da plateia, dos aplausos, nem das críticas. Muita gente constrói sua identidade como se fosse uma colcha de retalhos, feita de opiniões alheias. Mas uma identidade verdadeira nasce do autoconhecimento, não da aprovação. E como você faz isso na prática? Exercício prático. Todos os dias, durante uma semana, olhe no espelho e diga em voz alta 3 verdades sobre quem você é, que não dependem da opinião de ninguém. Por exemplo, eu ajo com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Eu busco crescer todos os dias, mesmo com medo. Eu respeito os outros, mesmo quando não sou compreendido. Essas declarações funcionam como raízes, e quanto mais profundas são, mais firme você fica diante das tempestades emocionais. Outra dica: cuidado com ambientes onde sua identidade precisa ser negociada para ser aceita. Ambientes que exigem que você se encaixe, se esconda ou se distorça para ser valorizado não são saudáveis. Jung dizia: individuação é se tornar quem você realmente é, não quem os outros esperam que você seja. Quando você entende isso, elogios deixam de inflar o ego e críticas deixam de corroer a alma. 4. Só pode te machucar aquilo que você não aceitou em si. Esse é um dos pontos mais profundos que Jung explorava: a sombra, o lado oculto de nós mesmos, aquilo que escondemos, negamos ou rejeitamos, mas que vive ali, esperando por atenção. É como se todos carregássemos uma mochila invisível, cheia de memórias, culpas, traços que não queremos mostrar. E quando alguém aponta algo que está dentro dessa mochila, dói, porque no fundo sabemos que está ali. Se alguém te chama de irresponsável e você tem orgulho da sua disciplina, aquilo não te afeta. Mas se você sente que tem falhado em algo, mesmo que em silêncio, essa crítica te derruba. Por isso, integrar a sombra é tão importante. Aceitar que somos humanos, imperfeitos, mas em evolução. Quando você faz as pazes com seus lados sombrios, ninguém mais pode usá-los contra você. Exercício prático. Faça uma lista com 5 críticas que mais te incomodam. Para cada uma, se pergunte: existe alguma verdade nisso? Se sim, por que isso me abala tanto? Agora responda com compaixão: sim, às vezes sou isso, e está tudo bem, estou trabalhando nisso. Essa aceitação não te enfraquece, te liberta, porque você para de viver com medo de ser exposto e começa a viver com coragem de ser inteiro. Como Jung dizia, o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. 5. Você é o único dono da sua paz interior. Imagine que você está num ambiente tenso, gente discutindo, energia carregada, palavras duras. E você, calmo. Não porque é indiferente, mas porque escolheu não absorver o caos dos outros. Essa é a soberania emocional. O estado em que você sente, mas não se perde no que sente. Em que você ouve, mas não se contamina com o que ouve. É quando você entende que emoções são informações, não comandos. Raiva, medo, tristeza, tudo isso tem algo a dizer. Mas você escolhe se vai obedecer, ou apenas escutar e seguir consciente. Exercício prático. Durante uma semana, toda vez que sentir uma emoção forte, faça essas perguntas. Essa emoção é minha
ou estou absorvendo de alguém? Ela está me trazendo informação útil ou só me desequilibrando? Eu preciso me entregar a isso ou posso escolher outra resposta? Isso é autonomia. Você não nega o que sente, mas deixa de ser dominado por isso. A maioria vive como termômetro, reage ao clima dos outros. Mas você pode ser o termostato, define o seu próprio. E sabe o que acontece quando você alcança isso? Pessoas tóxicas perdem o interesse. Dramas não colam. Manipuladores não acham brecha. É como se você deixasse de ser alimento para a negatividade. Soberania emocional é liberdade. E liberdade é força. Conclusão e desafio dos 7 dias. Você acabou de conhecer os 5 segredos da fortaleza emocional. Responder, não reagir, entender as projeções, fortalecer sua identidade, integrar sua sombra, cultivar soberania emocional, mas eles só vão fazer diferença se você praticar. Conhecimento sem ação é só entretenimento. Então aqui vai o desafio. Nos próximos 7 dias, pratique um segredo por dia. Dia 1. Pratique pausar antes de responder. Dia 2. Observe as projeções nos comentários alheios. Dia 3. Declare quem você é, sem depender de aprovação. Dia 4. Enfrente uma crítica com honestidade e compaixão. Dia 5. Questione suas emoções antes de segui-las. Dia 6. Reflita sobre as situações em que você manteve o controle. Dia 7. Faça um balanço. O que mudou? O que você sente? Esse desafio pode parecer simples, mas é poderoso. Não vai te transformar da noite para o dia, mas vai te colocar num caminho sem volta, o caminho de quem toma posse de si mesmo. Se esse conteúdo te tocou, escreva nos comentários. Eu escolho minha soberania emocional. E se você conhece alguém que vive emocionalmente esgotado, compartilhe esse vídeo. Talvez você seja a ponte que essa pessoa precisava. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre como atrair pessoas que respeitam a sua nova fortaleza emocional. Até lá, continue praticando, porque você não nasceu para ser refém das emoções dos outros. Você nasceu para ser o arquiteto da sua própria paz.